Oi, pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje, um vídeo muito legal que eu tinha prometido, né? Lá no meu Instagram, se você não me segue, Vida de Autista, eu vou deixar aqui embaixo para você, no box de informações, o link para você me encontrar lá, tá? Então, eu tinha prometido lá que eu ia falar tudo sobre a minha contratação como PCD, pessoa com deficiência. E, gente, já vou avisando que esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas vai ter a minutagem do vídeo. Então, vou fixar nos comentários. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser ir direto pro tema, né? Para aquele assunto que eu vou falar, é só você clicar que você vai ser direcionado para minutagem específica desse tema. Não precisa assistir o vídeo todo. Mas, se você quiser assistir o vídeo todo, vai ser muito legal, porque eu vou dar muita dica bacana, tá bom? Então, sem mais delongas, pela primeira vez na minha vida, né? Então, eu tô aí com 45 anos, quase 46, né? Vou fazer em janeiro 46. Fui contratada como PCD. E, gente, é maravilhoso. Já vou adiantar, tá? Já balancei aqui tudo. E assim, tô de cabelo molhado porque tá um calor insuportável aqui, então pode ser que em algum momento eu me abane, tá? Não reparem que tá muito quente. E se eu ligar aqui o ventilador ou esqueci o nome desse negócio, vai fazer barulho e não vai ser legal. Então, gente, vamos lá. Eu até fiz aqui uma listinha para eu não esquecer de nada, tá? Primeiro, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas. Vocês fizeram perguntas e também no post, né? As pessoas puderam fazer perguntas lá. E muita gente perguntou a mesma coisa, então vou resumir, tá bom? Então, como foi, gente, que eu consegui esse trabalho, né? Como foi a abordagem? Então, primeiro, para você ser visto no mercado, né? Ou seja, para você participar de processos seletivos e etc., você precisa se candidatar. Ou alguém precisa te achar de alguma forma, né? Então, como eu fui abordada foi através do LinkedIn. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, em algum lugar vai aparecer aqui em cima o card para você assistir esse vídeo. Então, como eu fiz aqui, né, um especial, na verdade, eu vou deixar de repente até o link da playlist. Eu fiz um especial aqui sobre trabalho. Então, dei dicas de como fazer o currículo, de como usar o LinkedIn, tá? Então, o primeiro ponto, você precisa ter um lugar, né, que as pessoas vão entender o que você faz, qual a sua profissão, enfim, né, gente, o que você pode dar em troca ali para aquela empresa. Porque ao contrário do que as pessoas de repente possam imaginar, o PCD, gente, ele não vai ter nenhum tipo de privilégio, tá? Vou colocar esse privilégio entre aspas. Então, ele vai ser contratado para aquela função que ele tem capacidade de desempenhar, né? Porém, ele vai ter aí um acompanhamento, ou seja, uma adaptação do ambiente das ferramentas que ele precisa, né? Ou seja, ele vai ter um auxílio para ele ter todas as ferramentas, né? O ambiente, tudo que for possível para ele desempenhar aquela atividade ali que ele está devidamente capacitado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, você precisa estar capacitado para aquela determinada função, tá? Então, até uma perguntinha que o pessoal me perguntou, ficou meio redundante, perguntinha que o pessoal me perguntou. Mas uma pergunta que o pessoal falou foi exatamente isso, né? Se tem algum tipo de privilégio. Então, gente, não existe um privilégio, tá? Existe uma adaptação para que você possa desempenhar, né, a função que você está sendo contratado, tá? Então, não, as empresas não são instituições de caridade. Você precisa trabalhar para você receber algo em troca. É assim que funciona no mundo capitalista, né? Então, o primeiro ponto que você tem que observar é isso. Não vai ter nenhum tipo de privilégio, e sim adaptação, tá bom? Outro
ponto muito importante, gente, você precisa estar aberto ao novo. Então, primeiro, você vai ser contratado numa empresa nova. Então, é isso que você quer de verdade? Minha voz tá meio falhando. É o momento para você trocar de emprego? Você realmente quer mudar? Então, essas perguntas você tem que se fazer, né? Mais ainda, se você vai começar algo como PCD. Então, a gente vai agora aprofundar nisso aí, o que é ser um PCD, tá? Então, gente, uma pessoa com deficiência nada mais é do que uma pessoa que tem alguns tipos de limitação. Então, ela tem deficiência em alguma coisa, né? Pode ser que ela não escute, ela não enxergue. No nosso caso, a gente tem aí uma deficiência, né, no nosso cérebro. O que é essa deficiência? O nosso cérebro, ele leva a gente a ter alguns comportamentos diferentes. Então, não é que a gente tem uma doença, né? Já falei isso aqui várias vezes. Mas o nosso cérebro é diferente, né? Então, a gente precisa de adaptações. Então, por isso, a gente tem algumas áreas do cérebro que têm deficiência. E por esse motivo, né, o nosso funcionamento é diferente. Então, muito na questão sensorial, emocional, psicológica, né? Questões de raciocínio, por que não? E isso não é um privilégio nosso, né? Outras pessoas também têm dificuldades, mesmo não estando aí dentro do TEA, né? Do transtorno do espectro autista. Então, gente, o que te classifica como uma pessoa PCD, na verdade, são as suas deficiências. O que você precisa de apoio, né? Você não é o coitadinho, você não é diferente de ninguém. Você precisa de algumas ferramentas diferentes de outras pessoas. Então, isso é muito importante que você entenda e aceite essas limitações para começar. Então, um ponto muito importante. Quando você vai se inscrever, né, numa vaga PCD, a primeira pergunta que você precisa se fazer: eu me considero PCD? Porque, gente, às vezes a gente tem o diagnóstico, a gente tem o laudo, tá tudo certo, mas a gente não se vê como uma pessoa com deficiência. Ou seja, a gente não aceita as nossas dificuldades. Ou, né, o pior dos cenários, a gente pega essas deficiências, essas dificuldades e usa como muleta, que não é legal, né? Que é onde realmente começam todos os problemas. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer é: você, em primeiro lugar, precisa se aceitar e precisa se enxergar como alguém que precisa de adaptação. Se você não se enxergar assim, as coisas não vão funcionar, né? Porque a empresa, ela precisa entender quais são as suas limitações, quais são as suas dificuldades. Então, a pessoa que vai ser o seu gestor, sua gestora, né, seu gerente, seu chefe, enfim, ela precisa saber onde ela precisa te apoiar, né? O que ela precisa fazer. Então, ela precisa de um direcionamento. E esse direcionamento, ele vem aonde? Da onde? Ele vem lá do laudo. Então, uma pergunta também que o pessoal fez para mim. Foi preciso o laudo médico ou apenas o laudo da sua psicóloga foi aceito? Então, um assunto também que eu vou deixar para outro vídeo, tá? Vai ser a questão de como eu demorei a realmente querer ter o laudo médico, tá? Um dos próximos vídeos. Tô devendo um monte de vídeo, vou fazer, tá, gente? Mas é aquela coisa, né? Gente,
A empresa que eu trabalho, eu vou até deixar depois o link aqui para vocês aqui embaixo. É uma empresa maravilhosa. Realmente é uma empresa que trabalha a inclusão de verdade, dá valor a todos os tipos de pessoas, então você pode ser quem você é de verdade, né? E esse é o trabalho da empresa, tá? Então a empresa que eu trabalho, ela aceitou o laudo da psicóloga. Mas eu já estava, né, com consulta marcada com o psiquiatra para fechar o laudo. Então, quando eu entrei, né, eu falei, olha, eu tô prestes a fechar o laudo com o psiquiatra, mas eu tenho um laudo da minha psicóloga, bastante completo, com todos os testes, né, eu faço acompanhamento desde 2017, dananã. Então, assim, a empresa que eu trabalho aceitou. Toda empresa vai aceitar? Não. Então depende da empresa. A empresa que eu trabalho aceitou. Aí você tem que ver se a empresa que você trabalha, você quer trabalhar, né, vai aceitar também. Porque, gente, o diagnóstico, né, o laudo do psicólogo e o laudo médico são coisas diferentes. Então, o psicólogo, ele pode sim te dar o diagnóstico, ele na minha opinião, inclusive, né, é o principal profissional que vai chegar, né, na raiz aí, que realmente vai conseguir te diagnosticar. Já contei N vezes aqui a minha história. Então, mas para efeitos, né, jurídicos, por exemplo, se você for prestar concurso público e etc., é exigido o laudo médico, né? Quem vai dar esse laudo é o psiquiatra, ou o clínico, ou o neuro. Então, isso você precisa perceber, né? Analisar se realmente a empresa que você está se candidatando, ela vai aceitar o laudo apenas do psicólogo, se realmente é necessário o laudo do médico, né? Lembrando que para concurso público, somente o laudo médico, tá? E eles ainda fazem um monte de outras exigências, você tem que passar na perícia, né? Então, tem outros autistas que já contaram vários casos aí sobre isso, tá? Qualquer busca aí no YouTube vocês vão ver as histórias das pessoas que prestaram concurso como PCD, tá bom? Então, gente, primeira coisa, né? É o que eu acabei de falar. Você realmente se sente um PCD, uma pessoa com deficiência? Então, você está pronto para assumir esse papel? Você realmente está preparado psicologicamente, emocionalmente para todo esse processo? Porque se você não está preparado, não se candidate como PCD. Porque tem gente de todo jeito. Tem gente que vai te tratar normal, tem gente que vai te tratar diferente, mas pro lado bom. E tem gente que vai simplesmente, assim, com perdão da palavra, cagar pra você. E pode ter gente que vai ter preconceito também, né? Que é, infelizmente, uma realidade. E a gente pode fazer alguma coisa? Não. As pessoas, elas têm liberdade de ser e fazer e achar o que elas bem entenderem. Elas precisam respeitar, né? Mas elas não são obrigadas a gostar de você, elas não são obrigadas a facilitar a sua vida, né? Elas têm que respeitar você. Mas existe gente babaca, existe gente idiota e gente que vai te tratar mal, sim, tá? Então isso é uma coisa que você precisa pensar. Você está realmente pronto para assumir que você é autista, né? Que você tem suas dificuldades, suas limitações? Esse é o primeiro ponto, tá? Até já fiz um vídeo também, vou deixar aqui para vocês sobre isso, né? Contar ou não contar que você é autista. Então, para você se candidatar a uma vaga PCD, realmente você tem que estar pronto, preparado, né, para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem máscaras. E falando nisso, vou ler um trechinho desse livro que eu já indiquei aqui. É um livro espírita, gente, mas é um livro tão maravilhoso. Me ajudou muito, chama Renovando Atitudes. Já deixei ele indicado aqui, vou deixar o link aqui no box também de informações,
tá? Quem quiser ler. Lá na página 131, a gente está no capítulo, não sei, no capítulo que chama A Arte da Aceitação. E aí na página 131 tem um trecho muito legal que eu quero ler para vocês, é bem curtinho. Fala da aceitação, né? A arte da aceitação. Então, ó, concluímos que a aceitação não é adaptar-se ao modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. Antes é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças, solucionando assim os conflitos existenciais. E sempre caminhar com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. Então, gente, é lindo esse livro, tá? Se você puder ler, leia, porque é muito legal. Então, o que conclui esse trechinho aí que eu li para vocês, né? Que a gente precisa aceitar a nossa realidade. Enquanto a gente fica brigando, né, a gente fica sofrendo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de socialização, tá? Então, eu não consigo, realmente é difícil para mim, blá blá blá. Se eu continuar, né, forçando, ou seja, usando uma máscara e sendo uma pessoa que eu não sou, quais são os prejuízos que isso vai trazer para mim? Então, não é muito mais fácil aceitar quem eu sou de verdade, aceitar as minhas limitações, aceitar que eu realmente tenho as minhas dificuldades, tudo vai ficar mais fácil. E a vaga PCD, ela proporciona isso, né? Então, assim, você vai ter o apoio que você precisa, você vai ter as ferramentas que você precisa para conseguir atingir os seus objetivos, né? Então, a gente não precisa trabalhar. Todo mundo não precisa trabalhar, a não ser quem já é rico, já nasceu rico, ganhou na Mega Sena, infelizmente não é o meu caso. Então a gente não precisa trabalhar, a gente não precisa ter a vida da gente. Então, gente, a gente tem os nossos objetivos. E para a gente alcançar os nossos objetivos, primeiro, aceitar a nossa realidade, né? Então, parar de usar máscara. E a vaga PCD, ela vai te proporcionar isso, né? Então, na empresa, houve todo um preparo. Então, respondendo também outra pergunta que o pessoal fez, né? Como foi todo o processo? Então, início de conversa. Eu fui contatada pelo LinkedIn. Então, assim, eu estava trabalhando em outra empresa que é super bacana, também super inclusiva, tá? Que inclusive está com vagas abertas também. As duas empresas estão com vagas abertas, gente. Vou deixar depois aqui no link, o link para vocês, no box de informações e no comentário. As empresas estão com vagas abertas, são empresas super inclusivas. Então, assim, vocês podem se candidatar porque vai ser muito legal, tá? Então, quando você tá numa empresa, né, que você realmente quem você é de verdade, né? Então as portas se abrem, sabe? Eu acho que as portas se abrem de uma forma assim maravilhosa e foi o que aconteceu. Então entraram em contato comigo, falando, né, me perguntando se eu gostaria de participar de um processo seletivo. Então aceitei participar, mesmo estando feliz onde eu estava. Lembra que eu falei do abrir para o novo? Então apareceu uma oportunidade melhor ainda. Lembra que eu falei dos objetivos? Então eu tenho objetivos. E esse emprego, eu ia aprender mais coisa, né? O salário muito melhor, mais benefícios. Então, assim, para eu alcançar os meus objetivos era muito melhor, muito mais confortável, né? E aí eu aceitei participar do processo seletivo, mesmo estando feliz onde eu estava. Então, consegui, né? Passei no processo seletivo, sendo eu mesma, né? E na outra empresa eu não era contratada como PCD.
Mas, gente, muitas empresas, até fiz um post lá no Instagram sobre isso, como funciona a lei de cotas, né? Vou deixar o link aqui também. Então, muitas empresas, elas são obrigadas a ter uma cota para PCDs, né? Então, é uma forma que o governo encontrou, né? De trazer a equidade, ou seja, todo mundo ter oportunidades iguais, né? Então, assim, se depender de repente da empresa, a empresa que é uma pessoa que de repente ela não precisa se esforçar nada, que a pessoa chegue lá e já bote para quebrar. Mas ela tendo essa lei que ela precisa cumprir, ela vai cumprir, né? E aí as empresas elas têm essa cota. Então a gente tem que aproveitar isso, né? É uma ótima oportunidade. Então aconteceu assim, eu fui abordada através do LinkedIn, lembra que eu falei com vocês? Vocês têm que manter o LinkedIn, o currículo sempre atualizados, né? Então fui contratada lá, aceitei participar, passei no processo, falei que eu ainda não tinha o laudo, né? Mas que eu tinha o laudo da psicóloga, foi aceito, então foi tudo bonitinho. Inclusive, eu fiz um exame complementar. Então, quando você é PCD, o exame admissional é diferente. E assim, gente, sensacional, te pergunta tudo. E nesse laudo que você faz lá o exame admissional, né? O médico do trabalho, ele coloca lá todas as suas necessidades. Então, o empregador, ele é obrigado, né, a fornecer todas as ferramentas que você precisa para atuar no seu dia a dia. Então, isso é muito legal, vai estar lá. E esse médico, ele vai fazer esse laudo baseado no laudo que você apresentar, né? Que você é obrigado a apresentar esse laudo no momento do exame. E baseado no que ele está conversando com você. Então, ele vai confirmar ali várias coisas que estão nesse laudo, né? Para poder realmente fechar aquele relatório que ele vai mandar para a empresa. E aí a empresa vai ter que seguir aquilo ali, né? Que foi colocado no laudo. Então, por exemplo, no meu laudo tinha as dificuldades sensoriais, as dificuldades de socialização. E lá na empresa, gente, tem um acompanhamento maravilhoso, né? Que inclusive ele está me assistindo aqui. E ele faz esse acompanhamento maravilhosamente bem. Fala, ó, como é que tá sendo, como é que tá sendo a sua adaptação, que eu acabei de entrar, né, gente? Como é que tá sendo a sua adaptação? Achou difícil? Achou muito complicado, né? Você ficou cansado? Então, muito legal. Me pergunta, né? Olha, porque eu trabalho na área comercial, né, gente? Apesar de eu adorar, é uma área punk. Então é muito, né? Acelerado e todo mundo falando ao mesmo tempo. Ele falou assim: ó, o dia que você estiver cansada, não estiver suportando barulho, tem uma salinha tranquilinha que você pode ficar. E me deu todas as dicas, tá? Outra coisa legal é que essa empresa, o sistema de trabalho é híbrido, ou seja, você fica em casa e alguns dias você vai na empresa, que eu adoro particularmente. E também tem o sistema totalmente online. Então você trabalha home office, né? Dependendo do cargo, tá? A área comercial realmente é híbrido. Mas assim, gente, já é muito legal, né? Híbrido, porque o dia que você estiver mais cansado, você não vai, né? E tem dia que a nossa bateria tá baixa, então você não vai, etc. Tá bom? É... Outra coisa que o pessoal perguntou também, né, sobre diferenças na contratação. Então, eu acabei de falar aí. Existe realmente a necessidade, né, no exame admissional de você levar o laudo, e é um exame específico, diferente do exame clínico normal. Então, existe muito mais cuidado, né? Os itens que são preenchidos, ou seja, a empresa ela tem que seguir tudo que o médico colocar nesse laudo, né? Então, quais são as suas dificuldades, quais são as necessidades que você tem no dia a dia. Então, vai estar tudo nesse relatório, tá? E a empresa ela precisa seguir isso, né? Porque ela ela assume um compromisso ali com você
que ela vai te dar as ferramentas que você precisa, né? Ou seja, você não precisa sofrer, né? Você não precisa usar a máscara, né? Você pode realmente aceitar a sua situação, a sua condição, porque a empresa ela vai te dar todas as ferramentas. Inclusive, quero indicar também, gente, falei que esse vídeo ia ficar longo e cheio de coisas, né? Cheio de dicas. Inclusive, a minha terapeuta, a Ana, lá do Instituto Esperançar, no Instagram, vou deixar o link aqui também. Ela escreveu um post, gente, sensacional. Na verdade, ela dividiu o post em três, tá? Parte um, 2, 3. Que ela fala das MDs, que são os mecanismos de defesa, versus o PCD. Então, a gente, principalmente a gente que tá aí na vida adulta, a gente cria ao longo da vida, né, essas MDs. Então, os mecanismos de defesa, que a gente pode trocar pelo PCD, né? Então, assim, a gente pode ser a gente mesma, aceitando as nossas dificuldades, mas prestando mais atenção nas nossas qualidades. A gente pode ser muito eficiente, a gente pode dar resultados maravilhosos, a partir do momento que você aceita suas dificuldades e você tem essas ferramentas, ou seja, essa adaptação, né, para você produzir igualzinho os outros, né? Então você tem aquela capacidade, lembra que eu falei da capacidade que cada um tem? O que que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa. E a partir do momento que você tem as ferramentas para você estar numa equidade, ou seja, você produzir como os outros de igual para igual, você pode ser assim uma máquina, né? Então você pode realmente dar resultados incríveis. Basta que você tenha aí as ferramentas para isso, né? Então, falei do exame admissional que é diferente, né? Então você precisa apresentar esse relatório, tá? No caso, recapitulando, a empresa que eu trabalho aceitou o relatório só da psicóloga, mas o correto é sempre você perguntar, né? Em casos de concurso público, só o relatório médico, tá, gente? O laudo médico. Então, não é o relatório do psicólogo, mas o laudo realmente é o exigido, tá? O salário, gente, as funções, tudo igual, né? O que realmente vai mudar numa vaga PCD são as ferramentas que a empresa vai te proporcionar para que você produza de igual para igual. Ou seja, para que você esteja no mesmo patamar de quem não tem as dificuldades que você tem, tá? Basicamente isso. O dia a dia no trabalho, como eu expliquei, né, gente? Uma coisa que o pessoal perguntou muito, como é que é e tal. Você precisa criar uma rotina. Nosso cérebro, gente, ele precisa dessa rotina. Então a gente precisa ter uma ordem ali pra gente seguir, senão a gente fica muito confuso. Eu principalmente, né? Eu tô falando mais por mim, tô falando a gente aqui, mas tô falando por mim. Eu tenho muita dificuldade, assim, de fazer as coisas aleatórias. Eu preciso criar uma agenda ali. O que é que eu vou fazer hoje? Né? Então a maioria das empresas tem isso. Olha, você precisa me entregar isso. E aí você organiza a sua agenda. Hoje a maioria das empresas funciona assim. Você organiza, né, principalmente quando é home office ou híbrido, tem ferramentas que as empresas usam, né, sistemas que as empresas usam, né? E aí você organiza as suas tarefas ali. As outras pessoas vão enviando as demandas para você, enfim. Tudo organizado. Então assim, gente, o nosso cérebro ele precisa disso. Então organize. Se você não tem um sistema, faça uma agendinha. Não tem uma agenda, faça um caderno. O que que você tem que fazer para não esquecer nada? Muita gente que está dentro do espectro também tem TDAH. Então, mais ainda, precisa dessa ordem para você não esquecer, né? Para você manter o foco ali e você conseguir desenvolver ali o seu trabalho com todas as ferramentas que vão ser dadas para você e você alcançar os resultados, né? Como qualquer outra pessoa, você vai conseguir alcançar esses resultados, tá? Outra perguntinha que o pessoal fez
sobre carga horária, adaptações, horários flexíveis para conciliar com o tratamento, né? Se eu tivesse falado, por exemplo, olha, eu preciso fazer, sei lá, fisioterapia uma vez por semana. O médico, a médica, né, lá no exame admissional ia colocar essa necessidade. Então a empresa teria que atender. No meu caso, agora, né, a Ana indicou para eu fazer terapia ocupacional para melhorar minha sensibilidade sensorial. E outras coisas também, que eu até depois vou fazer um vídeo contando, tá, gente? Como é que tá sendo, se eu tô vendo resultado. Então não comecei ainda. Assim que eu começar, vou fazer o vídeo para vocês. E eu consegui com o psiquiatra que ele me desse essa guia, né? Então eu vou fazer pelo plano, não vou precisar pagar por fora, particular. Então, se isso tivesse lá no meu relatório, estava lá no meu relatório, mas eu falei que eu não faria no horário de trabalho, né? Eu faria porque as clínicas atendem à noite, atendem final de semana, então não tinha necessidade. Mas se eu falasse com o médico lá no momento desse exame admissional, a empresa teria que acatar. Então, assim, eu ia acordar, né, com o RH da empresa ou com meu gestor, isso vai depender muito da empresa. Então, você sempre tem que conversar antes de entrar, falar assim, olha, eu faço acompanhamento 2 vezes na semana, tô dando um exemplo. 2 vezes na semana, então eu não tenho como mudar o horário, é sempre 4 horas da tarde. Como é que a gente pode fazer? A empresa ela vai adaptar o seu horário, tá? Toda empresa vai fazer isso? Não. Então, por isso que você tem que fazer esse acordo antes de entrar na empresa, tá? Será que a empresa vai fazer isso para você? Então você tem que perguntar. Aí você quer muito esse emprego? Então vale a pena de repente você tentar mudar essa terapia que você faz, esse tratamento que você faz? Então tudo aí é uma questão de custo-benefício, né? O quanto você quer esse trabalho e o quanto você quer esse tratamento e o quanto você pode ser flexível. Gente, a palavrinha mágica é essa, flexibilidade, uma coisa muito difícil para nós. Mas se a gente não se esforça, né, o mínimo possível, a nossa vida não melhora. A gente precisa ser flexível, cada dia um pouquinho, cada dia tentar um pouquinho. Não é fácil, né? Eu tenho muita dificuldade às vezes de abrir mão de algumas coisas, mas eu tento. Eu tento e muitas vezes, gente, eu tô conseguindo. E assim tá sendo tão bom. Então, assim, se abrir para o novo, aceitar as novidades, aceitar que você não tem controle de nada, né? Que você na mesma hora tá aqui, amanhã você tá ali. Então essas coisas, gente, facilitam a nossa vida, né? Você aceitar, entendeu? É... Enfim, gente, acho que é isso que eu queria falar. Vou deixar as vagas aqui, tá? Que estão abertas. Então aproveitem, são empresas muito legais, tá? Pode falar que vocês viram aqui meu vídeo, tá? Não estou indicando ninguém, tá, gente? Estou indicando a empresa e vocês vão fazer o exame, como é que é? Vão fazer o processo seletivo lá normalmente. Então não estou indicando ninguém, tá? Até porque tem pessoas aqui que eu não conheço, não sei como é o trabalho, então não posso indicar ninguém, tá bom? Mas façam inscrição, participem do processo seletivo, são empresas muito legais, empresas que pagam tudo certinho, pagam em dia, realmente são empresas que fazem uma inclusão de verdade, né? Então, assim embaixo, que realmente são empresas muito, muito bacanas, tá? E aí depois vocês me contem se vocês gostaram do vídeo, se fez sentido para vocês, se gostaram das dicas, né? Se vocês já estão trabalhando como PCD, o que vocês acharam, como vocês estão se sentindo, né? E assim, depois eu vou fazer o vídeo falando de como eu estou me sentindo, assim, como foi esse processo do laudo, né? Realmente me aceitei, como é que foi, como é que aconteceu, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!